A voz que inova é ON. Olá pessoal, tudo bem? Hoje estamos começando um novo episódio Voz ON 360. Hoje um pouquinho diferente, tá? A gente se propôs a falar um pouquinho sobre nós, um pouquinho sobre a Voiser, sobre o grupo Voiser e tudo que ela tem aqui para entregar para os nossos clientes. Então, vai ser um episódio que a gente não terá convidados de fora, não falaremos de fato sobre produtos que utilizamos e sim sobre o que fazemos. Vamos explorar um pouquinho da Voiser 360. Para isso, convidei o Rodrigo, do time comercial, e o Gabriel, que é o nosso controller da empresa, que junto com o time da direção aí atua em todos os pilares do grupo Voiser. Sejam bem-vindos, Rodrigo, Gabriel. Querem falar um pouquinho sobre vocês? Fiquem à vontade. Bom, então, me apresentando, sou o Rodrigo, sou consultor comercial da Voiser. Iniciamos a jornada aí esse ano, convite do Sandro. Muito feliz de fazer parte da empresa. Mais feliz ainda em poder estar explorando outras disciplinas, eu sou oriundo da tecnologia, então aqui também se vende tecnologia, mas tem todo um outro universo que eu não trabalhava antes e estou muito feliz aí em poder estar oferecendo para os clientes, porque justamente como já diz, a Voiser tem essa visão 360, então é muito bacana quando tu vai a um cliente, porque eu, por exemplo, sou vendedor e gosto de vender cada vez mais, enfim, e tu tem então um portfólio bem extenso para poder explorar nesses clientes, então isso é bem legal, muito bacana. Legal, Rodrigo. Então, eu sou o Gabriel, minha jornada com a Voiser começou em 2019, essa ano que a gente fez o primeiro contato, começamos a fazer as primeiras consultorias, até eu entrar na Voiser definitiva. Então, em 2019, chegou para mim e disse: cara, preciso de ajuda aqui, porque a Voiser está crescendo e a gente está ampliando, a gente precisa organizar melhor os custos da empresa, conseguir deixar a empresa, conseguir enxergar a empresa de um outro ângulo, E aí, em 2019 a gente começou a fazer uma consultoria em 2021, a gente passou em definitivo para atuar dentro da empresa. E aí de lá até aqui a gente já construiu, já conhecia a empresa. Acho que é muito legal a forma como a empresa foi se evoluindo e crescendo, Essa evolução ali eu tive que aprender, então, a partir do momento que eu comecei a atuar com a Voiser, começar a entender como é que essa empresa funcionava, porque eu precisava dimensionar os custos de cada setor, ver, fazer todo esse levantamento, como é que a gente ia controlar. Então, essa história também faz parte de todo esse mapeamento de como que a gente vai fazer, E eu acho muito legal como que foi evoluindo de uma empresa que fazia o suporte de TI para uma empresa que faz tudo isso que a Voiser faz hoje, Então, eu acho que toda essa evolução ali, ela também dá uma segurança para nós da nossa qualidade e atestada pelo cliente, então, que é uma coisa demandada, Não é uma coisa que a gente inventou fazer, é uma coisa que os clientes nos puxaram e a gente aceitou o desafio e conseguiu fazer essa visão 360, do chão à chave, Isso aí. É isso aí. Legal, é bem isso, assim, não basta ter um bom comercial, Rodrigo? Temos que ter, uma base sólida, um olhar da operação, controlada, dimensionada, para que tudo aconteça, tudo funcione, E como nós somos uma empresa multidisciplinar, temos
né, uma complexidade da operação e que não é fácil. Desde da operação até, né, Rodrigo, a complexidade de você abordar o cliente e ele entender, né? Eu achei a gente vai discutir um pouquinho sobre isso, né? Como um dos nossos slogans, né? Soluções integradas, né? Que comunicam e combinam com todos, né? Então a gente vai estar debatendo sobre isso, de todas as dificuldades e de como a gente também, como o 360, legal, né? Tipo do chão à chave, né? Da chave ao chão, enfim. A gente consegue entregar e olhando sempre com carinho, com o propósito da experiência do cliente, a entrega final, né, da sua plenitude, de conseguir dar as mãos ao cliente da jornada inicial, ou seja, da parte de estar com ele na construção do seu sonho, né, a partir até mesmo antes do papel, né? Antes do papel, até dimensionar financeiramente essa oportunidade, assim, eu preciso startar a minha expansão em tal lugar do Brasil. Vocês estão junto comigo, eu não posso, até mesmo no caso, né, Rodrigo e Gabriel, uma oportunidade de não descapitalizar para o meu negócio, eu não perder a mão, né? Então, assim, tipo, a Voicer pode ir desde essa primeira jornada, que seria dar o aporte financeiro numa capitalização para a construção do sonho dele físico, né? Até largar para ele a operação, beleza? Pode operar, pode trabalhar e faturar. Faz o que tu sabe, faz o teu negócio, a tua operação acontecer, porque já está pronto, né? Então, são várias fases, né, Rodrigo? Hoje, se tu for... Vamos nomear aqui, as verticais da Voicer, né? Para o pessoal aqui entender o que a gente tem, né? E para entender a complexidade, talvez, da tua abordagem lá no campo, né? Porque às vezes o pessoal diz, né? Vocês fazem tudo, mas não fazem nada, então não consegue ter um foco em alguma coisa. Isso é quase que uma normativa quando se tem muita coisa, assim, puxa vida. Então é a complexidade de você conseguir, nós fizemos o 360, mas de fato a gente cuida, né, de cada parte do 360 com carinho, com especialidade e com foco, com times dedicados. Não é uma pessoa ou duas que está fazendo todo, né? A gente tem essa verticalização, né, bem definida, para que cada um... Hoje, se o cliente, cada um possa dar o seu melhor, né? Mas se o cliente quiser também, né, optar em adquirir fatiado, né, um módulo nosso, também pode, não tem problema. A empresa foi concebida com um propósito de 360, do abraçar, porque é o que a gente entende, né, pessoal, que faz sentido em ter uma sintonia entre todas as disciplinas para uma entrega eficiente e uma entrega comprometida lá no final. Hoje a gente tem, né, um círculo ali, meio que um círculo de confiança, né, uma mandala ali, né, que a gente, dentro do círculo está a empresa, nosso cliente, né, e aqui a gente vai fazer toda essa transformação com ele, né, e aí a gente, quando começa aquele ciclo lá, então com a Visa Arquitetura, né, então a vertical, nossa vertical que cuida os projetos de arquitetônicos, arquitetura, a Voicer engenharia e infraestrutura, então que após o time de arquitetura, na sequência, entra o time da disciplina de engenharias para entregar o produto para o cliente. Após as engenharias, entraríamos com a Voicer gestão e execução de obras, que dá a mão para o cliente, vamos lá, vamos construir, vamos edificar, vamos entregar essa experiência, né, da obra, certo? E após, daí essa execução, essa gestão de obra, então, como em outros episódios a gente já comentou, envolve inúmeras situações, né? Mas de fato, assim, a gente vai fazer a edificação
a edificação acontecer, né? Mas não só a edificação, vem todos os acessórios envolvidos, né? Falando de mobiliário, marcenaria, divisórias, persianas, né? Enfim, é um monte de coisa. Aí vem a VoicerTech, né? A VoicerTech dentro desse ciclo, né? Que a gente chama um ciclo de fato, né? Sem fim, né? Depois eu explico o porquê. A VoicerTech nessa etapa desse ciclo vai cuidar da tecnologia embarcada no projeto do cliente, fazer com que a obra, né, o sonho, o projeto, ele seja tecnológico, ele seja inovador e possa estar dentro do que tem de melhor e mais moderno, falando em tecnologias voltado para o negócio do cliente, né? Sempre bem dimensionado, né, com o custo-benefício alinhado, né, Gabriel? Alinhado com a necessidade que ele tem, né? Eu acho que isso é importante, né? Porque a gente fala de tecnologia, às vezes a gente entra na armadilha de tudo tem que ser tecnológico, né? E a Voicer, ela tem essa noção de dar no cliente e dimensionar exatamente aquilo que ele precisa. A gente também está interessado que o cliente tenha sucesso no negócio dele. Então, a gente não vai dimensionar uma tecnologia a mais para a empresa, para o cliente, só porque a gente quer colocar alguma coisa super tecnológica. Não, às vezes a gente tem uma solução compatível com o que você faz. Nossos times, eles já estão acostumados a fazer esse dimensionamento e a gente tem escalonamentos de dimensionamento que você vai ter o investimento necessário com a tecnologia que realmente você precisa para a dimensão do teu negócio. Então, a sustentação, ela também passa por a gente dimensionar a necessidade de tecnologia correta para o cliente. Acho que nesse gancho que o Gabriel falou, acho que o que está bem maduro, né, entre os times da Voice é exatamente isso, assim, dimensionar conforme a realidade do cliente, né? Então a gente entende de fato o que ele necessita de uso para aquele projeto específico, né? E isso fecha o ciclo de credibilidade. Então, para dar continuidade, que a gente fala que a obra não para, que os clientes, né, sempre demandam, acho que tendo essa maturidade, identificar o que de fato tem que ser abordado e apresentado naquele projeto, é o que gera o próximo projeto. Então, acho que fecha um ciclo de credibilidade com o cliente. Por isso que temos aí, né, clientes desde o início, né, da jornada. Então, desde 92 a gente tem clientes na carteira. Então, isso tem tudo a ver com esse ciclo de credibilidade. Então, temos bastante cuidado com isso. Falando do ciclo de credibilidade e do tempo, né, desde 92 tendo clientes recorrentes e os mesmos clientes também junto dessa caminhada, né, eu vou trazer o que eu falei antes, do ciclo sem fim, né? A obra, de fato, desses pilares, dessas etapas que eu falei antes, da visa-arquitetura, engenharia, né, a gestão de obra, a VoicerTech focada na entrega de um projeto, né, ele tem um ciclo que se encerra, né, tem aquela credibilidade, aquela confiança. Mas os negócios, um negócio, né, ele não tem fim. Ele é uma eterna busca, né, por resultados, por trabalho, por sustentação e tal, por crescimento. Então, os clientes, eles têm uma vida sem fim. O empresário, as empresas, elas não podem parar. Se ela parar, elas morrem, né? Então, a tecnologia evolui todo dia. Isso. Então, assim, aí entra a VoicerTech, falando da sustentação que o Gabriel citou, e é o que a gente também faz ao longo desses 30 anos, né? Que após essa entrega, dar a mão para o cliente, seja na cidade que ele tiver, e caminhar com ele. Caminhar entendendo, de fato, no dia após o outro dia, o que realmente ele precisa para o seu negócio ficar de pé, estável, mas também, assim, olhando com ele aonde ele quer chegar. Não, para eu chegar
até daqui 5 anos eu quero chegar ali. O que eu preciso, Voicer, o que vocês podem me mostrar de soluções, né, para que eu chegue lá, né? Então, aí a gente vai tratar de um monte de coisas, muitas de ideias, disciplinas, desculpa, que a gente tá junto, né? Nesse cuidado do hoje, mas também trazendo inovação e soluções que aplicadas farão com que ele cresça, né? Então, é uma jornada assim sem fim no 360 do cuidar, né? E a todo momento a gente, às vezes a gente, por exemplo, pessoal, a gente teve um feedback, eu acho que o Rodrigo também estava junto, né? O mês passado, a gente ficou meio stand-by com um cliente, né? Por um tempinho, e ele já estava acostumado a consumir de nós, né? Pelo menos as coisas que, tipo, o que está em pauta hoje em inovação, né, no mercado. Tipo, ficamos alguns meses ali em off com ele. Cara, eu tô com saudade de vocês, né, toda hora me trazendo inovação, assim, volta, né? Parou por quê, né? Então, tipo, como a gente, de certa forma, acaba criando uma referência para os nossos clientes, né? Do que está acontecendo no mercado e o que a gente pode fazer para ajudá-lo nesse crescimento, né? Eu queria só voltar um pouquinho no gancho que tu falou ali da vertical da sustentação, né? Da sustentação de TI, que eu acho que é uma das coisas assim, mais legais que tem da Voicer, e para mim, pelo menos na minha leitura, explica muito do DNA da Voicer, como é que ela saiu de uma empresa de sustentação de TI para prestar serviço de arquitetura, engenharia, ativo, né? Por que isso? E eu acho que essa preocupação que tu falou do cliente, de a gente ter essa sustentação e ter esse crescimento, que era o que a gente vendia nesse serviço de sustentação, que era a melhoria contínua, a gente ter buscando soluções sempre inovadoras, sempre tendo que voltar, e a gente se deparava muito com equívocos nessas outras áreas que prejudicavam a gente, inclusive na sustentação. Então, essa nossa experiência em verificar lá na sustentação que existiam muitos problemas, às vezes da arquitetura que não foi pensada também numa lógica de cabeamento, numa lógica que eu vou favorecer a circulação de dados dentro da empresa, numa lógica de que eu vou favorecer uma economia na energia elétrica. Então, esses problemas que vinham, que nós tínhamos que resolver, mas nós não dávamos conta no começo, né? Então, porque a gente sabe o que tem que ser feito, a gente sabe como fazer, por que não, né? Então a gente abraçou essas outras disciplinas ali, incorporou, né, essas outras disciplinas, incorporou essas novas soluções que a gente vem trazendo sempre para o cliente, né? Então, se você quer fazer, se você quer que dê certo, a gente abraça a causa junto e a gente abraça até o fim. Não é até o fim, né? Porque não é o fim, a gente abraça contigo enquanto estiver na estrada, a gente está junto contigo. Então, esse DNA de abraçar, que para mim é o que resume a Voicer. A gente abraça o nosso parceiro, o nosso cliente é o nosso parceiro, a gente tem interesse que ele dê certo. Então, se o cliente busca uma solução inovadora, a gente corre atrás, se nós não damos conta, a gente busca outros parceiros, consegue achar soluções, né? Como o Santo falou da questão financeira, a gente tem parceiros que nos dão esse suporte. Então, a gente está sempre correndo atrás de formas de viabilizar
o sonho, viabilizar o negócio, né? Então eu acho que isso vem muito daquele DNA que é o primeiro pilar, que é o de sustentação, né? O primeiro pilar, eu digo, não em ordem, mas é o primeiro pilar que surgiu na empresa. Né? Sim, sim. Quer falar alguma coisa, Rodrigo? Não, eu quero comentar, como você falou ali da questão às vezes, da própria dificuldade do cliente entender, né, por que somos 360 ou de que forma a gente aborda, né? Então, um pouco da minha vivência diária de vender Voicer, né? Uhum. Desculpa te interromper, tá? Eu só quero fazer, tu vai entrar no tema da tua vivência para ofertar, né? Eu só queria fazer um fechamento da palavra do Gabriel, tá? Que é falar sobre os princípios e valores da Voicer, né? É muito mais do que vender um produto, uma marca, né? Uma solução de um fabricante, que a gente tem muitos fabricantes fortes junto conosco, né? Parceiros que vão nos prover tecnologias e soluções para embarcar nos negócios dos nossos clientes. Mas tem uma coisa que não tem preço, né? Que são os nossos valores, nossos princípios, que às vezes fica difícil de imaginar, talvez que exista... Assim, eu como fundador da empresa, tenho, né, uma felicidade assim, gigantesca de ter a empresa e colaboradores que são, que pensam no mesmo propósito, têm os mesmos valores, né? Que é isso que o Gabriel está trazendo, e que é abraçar o cliente, né? Estar junto com ele e que ele acredite que nós estamos aqui para a caminhada, né? Dar a mão e ir, né? E por isso até que a gente criou o nosso hashtag Raízes, né? Que a gente tem como marca aí, né? Como o R de relacionamento, o A de atitude, né? O I de inovação, o Z do zelo, né? A evolução e a sustentabilidade. Então, todas essas palavrinhas aí, elas fazem um sentido gigantesco, que não tem o produto que troque isso. Então, conseguir ter todos esses valores dentro do nosso propósito, né, nos faz uma empresa um pouquinho diferente das demais, né? Então, e pelo nível da complexidade, talvez de fato, não é fácil, pessoal, não é fácil a gente ter uma empresa, né, um grupo multidisciplinar com tantas diferenças, né, que ao mesmo tempo se completam, né, fazer isso funcionar. É quase que uma empresa inovadora por si só, por ter esse formato. Isso não dá para se dizer que, né, lá no ano de 2000, a gente já não era uma startup, né, nesse olhar de hoje em dia, né, porque não existiam empresas que pensassem assim como a gente construiu essa jornada, e vocês fazem parte dessa construção para chegarmos aonde a gente está aqui. Então, é legal a gente estar falando que, né, entregamos, que damos as mãos, mas é bem complexo, né, fazer essa entrega. É um desafio. É um desafio gigante. O maior desafio, Sandro, o maior desafio é fazer com que o cliente entenda isso, e quando ele consegue entender, ele vira esse cliente desde o início, de 33 anos. Assim, acho que o mais importante é a gente ter essa forma, né, digamos assim, cuidadosa de passar, sim, os valores, tá? Tu sabe muito bem que eu estou aqui hoje, obviamente por convite teu, mas muito mais por convicção do formato de trabalho, né? A gente sempre teve uma sinergia bacana, né? Para quem não sabe, a Voicer fazia parte da minha carteira de clientes, então só de observar o formato em que ela já trabalhava lá 4, 5 anos atrás, enquanto meus clientes sempre tive uma vontade, né, de estar, fazer parte, né, pertencer a esse tipo de ecossistema, sabe? Então, só para abrir um parênteses pessoal aqui do porquê
fui eu quem escolhi, né? O Sandro fez um convite, mas fui eu quem escolhi estar aqui. Então isso sim, como ele falou, é motivo de orgulho, porque me sinto parte disso tudo. E aí agora falando um pouco então de abordagem, né? No tema de abordagem, somos hoje uma equipe super sênior, a equipe comercial é super sênior. O Sandro conseguiu montar uma equipe muito bacana, que realmente complementar, né? Muitos, né? A gente mesmo sendo 360, muita gente se ajuda, né? Eu venho de tecnologia, então estou aprendendo a vender obra, por exemplo. Então a gente aprende no dia a dia. E aí tem outro pessoal já há mais tempo que está muito acostumado com obra, é engenheiro, enfim. Então, o cuidado nessa abordagem, né, do cliente. Como tu falou ali, às vezes tu simplesmente dizer que tu faz tudo, o cliente não tem uma maturidade, não te conhece, não tem uma referência. Assim, quem faz tudo não faz nada bem feito. E não, a gente tem um cuidado bem grande em abordar, então, daqui a pouco, identificando uma dor, né? Daqui a pouco começando por aquela disciplina, e aí sim, a partir do momento que o cliente abre as portas da empresa dele, a gente tem essa oportunidade de mostrar quem somos, aí a gente vai discorrendo das outras disciplinas. Então a gente tem, né? Acho que é bacana ter esse ciclo, ter todo esse portfólio, mas o mais importante é entender o momento do cliente. Então é aí que a gente entra, a portinha, aí a gente bota a bandeirinha lá dentro, né? Fica a bandeirinha no cliente, e aí trabalha todo esse restante. E acredito muito nesse formato, porque sempre foi meu formato de trabalho. Aqui na Voz a gente não faz corpo mole, a gente vai para dentro do cliente, né? Sim. Viajamos a semana toda, a gente vive dentro de cliente. Então hoje num mundo em que o formato é muito mais digital, o pessoal quer vender de casa, sentadinho, né, na sua mesinha, atrás do seu computador, a gente ainda leva para o cliente, acredito eu que é o básico, é o simples, né? É visitar, entender demandas, saber das dores, mas aí a gente leva isso como um diferencial hoje em dia ainda, né? Sim. Deveria ser o trivial, o feijão com arroz, mas enfim, aqui a gente trabalha dessa forma. Então, acho que mais ou menos esse é o meu... E assim, em relação à dificuldade, né? A gente acredita muito, né? E por isso que fizemos essa empresa acontecer em multidisciplinas, que o porquê, até a semana estávamos conversando, né? Eu contratar uma empresa para fazer o projeto, outra empresa para fazer o projeto de arquitetura, outro projeto de engenharia, fazer a obra acontecer, né? Depois alguém para pensar na tecnologia, né? Dessa forma tem que reunir talvez 4, 5, 6 empresas, cada um com a sua personalidade comercial, com seus fornecedores, com as suas ideias. Eu quero pintar o quadro da Mona Lisa de vermelho, eu quero pintar ele de verde, né? Eu quero fazer ela sorrindo, eu quero fazer ela triste. E aí, como é que faz essa coisa toda acontecer com um monte de gente pensando diferente, né? Então, a gente entende que é muito mais fácil para o nosso cliente sentarmos como uma unidade só, né? Abraçá-lo e fazer essa sintonia acontecer, né? Então, é muito mais fácil. Aí é isso que a gente tenta passar para o cliente, né? Então, assim, a gente tem essa complexidade de operação, mas a gente entende que essa complexidade ela faz sentido para ter uma entrega perfeita lá no final. Porque a gente já passou por isso lá atrás, como o Gabriel citou. A gente passou por várias situações de que um fornecedor X não entregava, a gente ficava dependendo dele, eu fazia alguma coisa errada, depois eu tinha que ir lá consertar. Sabe, cara, não... Os últimos a entrar na obra, né? A gente acabava... estourava no nosso, todo o atraso da obra inteira, né? Aí a gente tinha que fazer o nosso serviço em tempo recorde, não pode dar nada errado para entregar. Sim. Então, a gente sabe essas dores aí, né? Essas dores que os clientes eles têm, geralmente a gente também sofria porque como nós éramos os últimos a entrar na obra e entregar a chave para o cliente, nós sabíamos de tudo que tinha acontecido, nós monitorávamos, nós
tinha que ver quando que o nosso time estava apto para entrar na obra para fazer a finalização e a ativação da obra. Então, a gente pegou toda essa dor, tristeza, essa dor, essa mágoa, angústia que o cliente tem de não vai dar certo, e nós abraçávamos ali nos últimos dias e vamos, e tinha que fazer dar certo. Então o cliente começou também a nos demandar isso, né? Tá, mas com vocês eu consigo ter essa abertura, eu consigo ter esse diferencial, vocês pegam junto, vocês entregam, por que não fazer toda a obra, né? Então, essa tipo de comportamento que a gente tem de abraçar que nos levou a esses outros desafios, né? Isso aí. A gente, falando assim, quase estamos chegando no nosso final aí, né? A gente fazer uma parte final hoje a Voiser estão junto com a Visa Arquitetura, Voiser Engenharia e Infraestrutura, Gestão de Obras, né? Voiser Tech, com a finalização da sustentação, fazendo um resumão aqui, a gente abraça o cliente como um todo, certo? Mas a gente não para por aí, né, pessoal? A gente, como uma empresa inovadora, sedenta por movimentos, né, com públicos, com clientes internos também, né? A gente vive aqui dentro da empresa com colaboradores de 16 a 60 anos, mais ou menos, né? Então a gente tem que ser inventivo, criativo, né, para manter esses colaboradores baby boomers, né, ou os geração millennium, todos eles dentro conosco, porque isso é a vida que faz com que a Voiser se movimente e acaba nascendo novas ideias, né, Gabriel? Hoje no meio-dia nós estávamos discutindo novas ideias, pessoal, que vai incorporar, né, o nosso portfólio. Pode ser aí 361%, né? A gente quer ir, a Voiser é isso, tá? A gente tem essas verticais bem consolidadas em operação, mas tem outras que estão fervilhando aí nas mesas, nossas mentes para nascer, né? Acho que bastante do que tu falou nascem não só da nossa vontade de fazer, mas principalmente como surgiu dessa nova ideia, quando grandes players de mercado, né, grandes fornecedores de mercado identificam o formato que a gente executa nosso trabalho, acabam assim, faz sentido isso, né? Daqui a pouco a gente, né, tem ideia juntos, vamos fazer um complemento do que a gente, né, do que a gente hoje já entrega. Então isso, acho que diversas dessas nossas soluções nasceram assim, né? Exato. De conversas e reuniões com os fornecedores, e aí perguntar por que não entregar também isso, né? Então acho que é bem assim. É isso aí. É isso aí, pessoalzinho. A gente tem essa cultura de dar as mãos, né? De trabalhar em conjunto. A gente gosta de parcerias, gosta de construir novas amizades, né? Sejam elas do lado sentimental quanto comercial, né? A gente está sempre com as portas abertas. Né? Quem quiser vir conhecer um pouco mais de nós, estamos com a sede da empresa localizada na cidade de Carazinho, norte do estado do Rio Grande do Sul. Também temos uma sede aqui na cidade, na capital, em Porto Alegre, dentro do Instituto Caldeira, né? Mas também nos visite nas nossas redes sociais. Cada vertical da empresa tem a sua rede social, tem o seu site, né? Temos todo, né, um espaço para vocês buscarem um pouquinho mais sobre a nossa história, tá? E quero agradecer então a presença aqui do Gabriel e do Rodrigo para tornar esse momento legal aqui, esse bate-papo, falando um pouquinho sobre a Voiser 360. Eu que agradeço. Show de bola, pessoal. Obrigado pelo convite. Legal. É bom falar da Voiser, do surgimento. Acho que reforça, né, a nossa convicção e as nossas a gente falar, né, do nosso DNA e do surgimento, né, do Sandro. Acho que faz a gente reforçar e revisitar tudo isso, é sempre legal, sempre importante, e a gente vai crescendo
por ver também toda essa trajetória, né? A gente vê, a gente às vezes fica preso num desafio diário ali, a gente esquece que a gente já passou por muita coisa e já superamos muitos desafios e vamos superar ainda mais. Muitos virão. Muitos virão. Isso aí. Obrigado, pessoal, pelo tempo de vocês, né? Curtam aí, se vocês gostaram, compartilhem. Estamos nos organizando para os próximos episódios. Até uma próxima. Comentem.